18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e andei com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva, me molesta aí de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos depressa que Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, Jesus contou essa parábola dizendo que deveria orar sempre e não desanimar. Geralmente, quando surgem os problemas, a gente tem uma tendência a desanimar. Não, mas não é assim que é a fé cristã. A fé cristã nos ensina que aí que nós devemos orar mais. Por quê? Porque nós não somos ouvidos por um homem, um juiz, cujo caráter é egocêntrico. Este homem aqui, o caráter é egocêntrico. Ele não dá a importância à dor daquela mulher. A Deus, o texto vai dizer que nós somos ouvidos pelo Pai Celestial. Se você olhar para a parábola
gente ora, quebra as algemas do diabo. Quebra as garras do diabo. Quando não ora, continua algemado, enganado, dominado, e às vezes por ele, e nós não sabemos. Então, querido irmão, querida irmã, orar é um estado de consciência na presença de Deus. Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus foi levado ao deserto. O texto diz que nós, quando falamos deserto, uma coisa é estar no deserto levado pelo diabo, outra coisa é estar no deserto levado pelo Espírito Santo, tentado pelo diabo. Uma coisa eu vou repetir para você: estar no deserto levado pelo diabo. Ele vai fazer um estrago na sua vida. Ele faz um estrago na nossa vida quando Ele nos leva, mas quando nós somos levados pelo Espírito Santo, Ele pode levantar, que Ele já está derrotado em nome de Jesus Cristo, derrotado pela Sua palavra. E o texto que nós lemos diz que o nosso Pai Celestial tem um coração diferente desse juiz iníquo. Querido, como está a sua vida de oração? Nós precisamos orar. Nós precisamos, irmãos, dobrar o joelho em casa. Nós precisamos, irmãos, dobrar o joelho na igreja. Nós precisamos, irmãos e irmãs, dobrar o joelho de madrugada. Porque a oração, ela nos humaniza. A oração santifica, mas ela nos humaniza, porque ela nos humilha, ela nos quebranta, ela tira a nossa arrogância, ela tira, meus irmãos, a nossa carnalidade, ela tira de nós o nosso pecado, os nossos desejos, e nós vamos agora desejar a Deus, desejar a obra de Deus, desejar a causa de Deus. Orar é dizer para Deus: faz de mim gente, eu não sou coisa, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Orar, irmãos, é chegar a ser miserável como eu, com o meu pecado, a minha miserabilidade diante de Deus. Querido Senhor, eu tenho vergonha do que fiz, ou do que faço, quando eu reconheço pelo Espírito de Deus que eu estou na presença de Deus e eu não posso me achegar de qualquer maneira. Irmão, irmã, há um outro texto da Bíblia que nos chama muita atenção, no capítulo 6 de Lucas, verso 12 e 13, diz que Jesus, quando foi chamar os seus discípulos, passou uma noite inteira em oração. Orar na hora de tomar decisão, orar para ter atitude. Nós não podemos tomar decisão na carne. Essa semana, todos os dias, eu tenho levantado às 4h30, 5 horas da manhã para orar, para buscar o Senhor a favor da igreja. Eu vi, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, eu via muita gente aqui nos bancos da igreja orando em nome de Jesus. Posso até estar errado, mas nos últimos dias, meses, até anos, amanhã nós vamos ter uma das maiores comemorações da vida da igreja. Amém, irmãos? Pastor, o senhor está preocupado com as coisas que têm acontecido? Não. A minha emoção, a minha carne sente, mas eu estou confiante que Deus está na frente da nossa igreja. Que Deus está no controle da igreja. Chamou os dois para estar com Ele, para tomar uma decisão. Na hora de tomar a decisão, meu irmão, minha irmã, não transfira a decisão para Deus. Ore e decida. Mas não decida sem orar, porque você
uma coisa. O que Jesus queria saber quem ele era, a identidade dele? Estava claro para as pessoas, para ele, quem ele era, mas às vezes não estava claro para as pessoas. A grande tolice que a gente comete na vida é querer ser aquilo que a gente acha que deve ser. E Jesus estava nos ensinando o seguinte: não tente ser o que você não é. Não tente fazer o que eu não te mandei. Não confie em si mesmo. Quando, irmãos e irmãs, a gente fica tentando ser o que os outros querem ser, todo mundo joga expectativa sobre o nosso ombro. Quando eu tento ser o que os outros querem ser, eu preciso ser aquilo que Deus, pela sua palavra, gerou ao meu coração. Nós temos identidade, nós temos nome, nós temos história, nós temos sonhos, nós temos anseios, mas eu sou livre da ansiedade dos outros. Quando eu oro, eu estou sendo daquilo que Deus fez em minha vida. Deus me fez o seu filho. E, irmãos e irmãs, um filho adotado, um filho pela adoção do Espírito Santo a Ele. E este filho que o Espírito adotou, ele tem toda a intimidade, toda a liberdade de chegar à presença do Senhor. Então, eu quero colocar para você uma analogia que nós colocamos hoje pela manhã, para a gente orar. Primeiro, quando nós vamos orar a Jesus, nós precisamos ser persistente, independente da condição que eu estou. Eu chego a Jesus e digo para ele: Jesus, eu sou pecador. Aí Jesus me lava com o seu sangue. E Jesus, com o seu sangue, debaixo da sua autoridade, você pode ir ao Pai e apresentar ao Pai as suas petições. E eu vou ao Pai. Então essa oração, o pastor Felipe Vitti, que é o pastor Batista de São Paulo, teólogo, diz que essa oração do envelope vermelho, a oração do sangue de Jesus. Você, pecador, pecadora, vai ao Pai e leva um grande envelope. Chega lá e diz: Pai, eu não tive condição de estar aqui. Eu só cheguei aqui pelo nome e pelo sangue de Jesus. Eu estou aqui em nome dele, na autoridade dele, debaixo da palavra dele, da graça dele, a despeito do meu pecado, da minha vida. Aí ele diz: eu quero apresentar a ti as minhas orações. Aí ele diz para Deus: Deus pega aquele envelope, obrigado, envelope, dentro daquele envelope, o envelope branco. E quando ele abre aquele envelope branco, ele está cheio de oração. E Deus começa a ler aquelas orações, e orações simples, oração infantil, oração complicada, oração que foi feita por um pecador, com a vida machucada, dilacerada, dizendo: ó Deus, eu estou todo arregaçado, mas porque Jesus disse, eu criei, eu aceitei, eu cheguei até aqui e estou colocando tudo isso do meu jeito na tua presença. Aí o Espírito Santo, pastor Leandro Benedito do Espírito, Deus abre e tira um terceiro envelope. E quando ele abre aquele envelope, é o envelope do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora pega, dá um diálogo a Deus, e Deus diz: este envelope é o gemido do Espírito. O momento é agonizante, o momento é difícil, o momento é circunstancial, o momento é crítico, o momento é de fraqueza humana, o momento é de
através do Espírito Santo, ao Pai, o gemido do meu coração. E o gemido do meu coração é um desabafo. O gemido do seu coração é um desabafo. O gemido do nosso coração é um desabafo. Um dia, quando o Daniel nasceu muito doente no colégio. O Daniel chegou a 40 graus de febre. E uma médica da igreja disse: pode avisar aos pais, avisa a mãe, prepara ela que o Daniel não sobreviveu. A médica metodista da igreja metodista central do Vitória, hoje ela está na igreja manancial, esposo do pastor Grego. E nós pegávamos o Daniel, colocávamos, dávamos o antibiótico, colocávamos na bacia, a mãe não tinha mais força, chorando, desesperadamente, e ela ficava do meu lado, eu com o menino dentro da bacia, os dois chorando, e a gente falava para Deus o que fica no coração. A gente falava para Deus da dor, a gente falava para Deus da agonia, a gente falava para Deus do sofrimento, a gente dizia: Deus, nós não sabemos mais o que fazer, a ciência não tem mais recurso, nada, ó Deus, tem funcionado, mas eu creio, ó Deus, que dentro dessa banheira, ó Deus, que os médicos diziam não pode ficar fora da banheira, para que a temperatura tente ficar pelo menos nessa condição que está. E um dia, eu brinco que nós acabamos mais enchendo a banheira com lágrimas. Você sabe o que eu estou falando. Você pai, você mãe. E depois que tiramos o Daniel da banheira, ele dormiu. E quando ele acordou da madrugada, a febre havia cessado para a glória de Deus. E Deus assim restaurou a saúde do Daniel. Ele nunca mais teve aqueles casos críticos, graves na sua vida, como nós vimos. Por algumas vezes nós vimos assim, a criança ficando roxa ali nas nossas mãos. Naquela época nós lutávamos com muita dificuldade. Nós não tínhamos um plano de saúde, nós não tínhamos um salário melhor, nós não tínhamos uma condição social melhor, mas uma coisa eu aprendi com as irmãs, que quando nós não temos recurso, os nossos recursos se esgotam, quando nós não sabemos chorar, quando nós não sabemos o que fazer, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo chega por nós. O tempo passou. Aqueles dias passou aquela agonia. Aí a Nestlé adoece. Você não está vendo isso não? A gente sai de um abismo e cai no outro. É só eu que olho assim, né? É Deus. Agora a mulher está com infecção hospitalar. Criança mal. Aí a gente diz: Deus, eu fiz errado. E nós começamos a orar. Todo dia uma médica ia lá em casa com uma seringa enorme para tirar aquele sangue, aquela coisa toda da infecção da cesariana da Nestlé. E a Nestlé na cama. E a igreja orando, e um dia entra pelas portas da igreja duas mulheres e diz: aonde está a mulher do pastor? Você está em casa doente. Onde ela mora? Mora aqui ao lado da igreja, bem próximo da igreja. Ela disse: me leva lá, porque nós estávamos orando lá na nossa igreja, lá na nossa casa, e Deus falou: vai lá naquela igreja, vai lá na casa da mulher do pastor, unge ela, porque Deus vai levantá-la do meio da morte. E aquela mulher entrou na nossa casa, orou, ungiu a Nestlé, e a Nestlé, 3 dias de pé, toda a infecção havia cicatrizado, e ela nunca mais teve esse problema para a glória de Deus. Nós não sabíamos mais como orar, então a gente dizia para Deus assim: Deus, faz alguma coisa. Deus, eu sei que hoje essa é uma oração coletiva, como se eu estivesse dizendo para Deus: o Senhor tem que fazer, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode. Irmão, irmã, eu sei que Deus pode derramar o seu Espírito na abundância
nós vamos conquistar pelo Pai Celestial. Só